Agora imagine que uma psicóloga ela está divulgando o seu trabalho como consultora, tá? E ela foi chamada para atender uma demanda numa empresa relacionada à cultura e clima organizacional. Só que ela não se sente segura, nem se sente preparada para prestar esse serviço, né? Especificamente sobre esse tema. Mas ela está trabalhando na clínica e ela quer aumentar a sua renda com consultoria. O objetivo dela é esse. E ela aceita o desafio, afirmando que vai prestar o serviço. E aí ela vai na empresa, escuta o cliente, vai na internet, procura material sobre clima e cultura, né? Só que ela não é eficaz na sua atuação porque ela não consegue trazer soluções para a devida demanda. Ela acaba trabalhando com soluções isoladas, sem conexão umas com as outras, sabe? As ações acabam sendo ineficazes para o problema do cliente. E ainda por cima vai criando aquele desconforto no clima organizacional. Ao invés de ela ajudar, acaba ficando mais desconfortável ainda esse clima. O cliente a chama para conversar sobre o que está acontecendo, né? E para realinhar aí os objetivos, as expectativas, porque ele vai percebendo que tem alguma coisa errada, mas a psicóloga ela não tem repertório suficiente para sustentar a sua proposta da ação e nem para mudar de estratégia. Então o cliente acaba encerrando o contrato. Esse tipo de situação é o jeito errado de trabalhar com consultoria e para aumentar a sua renda com consultoria, nesse caso, a psicóloga deveria ter construído essa relação de confiança. Então, o que faria inicialmente, né? Ela teria que ser transparente sobre o seu conhecimento, sobre a sua expertise e nesse caso é muito provável que as portas ainda estariam abertas para ela numa próxima oportunidade em que ela o seu conhecimento, a sua expertise, ela fosse bem utilizada e aí tivesse aí sucesso, né, com a sua consultoria. Então tem todo um trabalho antes que a gente precisa pensar quando a gente vai atender um cliente. Porque, gente, às vezes na nossa ânsia de aumentar a renda, na nossa ânsia de querer mudar até de área, de querer atender um cliente corporativo, a gente é chamado, porque a gente divulga lá o nosso trabalho, de repente uma empresa nos chama e acredita que nós, com o nosso conhecimento, a gente pode ajudá-lo, né, a resolver tal situação. Só que como a pessoa, né, essa psicóloga, ela estava mais voltada à clínica, embora quisesse começar na área organizacional, ela talvez pensasse assim, é a minha primeira oportunidade, eu vou dar um jeito de atender. Né? E às vezes a gente até pode arriscar nesse sentido, dependendo do nível de conhecimento que a gente tem prévio sobre aquele determinado assunto. Às vezes a gente não se sente tão preparado assim, mas a gente já teve uma experiência, a gente já estudou, aprofundou um pouco mais, ainda não se sente segura, né? Mas tem uma experiência prévia, tem algo a realmente agregar, né? A complementar e ajudar essa empresa. Só que assim, nesse caso, ela acaba indo muito de olhos fechados, embora vai buscar mais material e tal, vai para a internet, e tem muita coisa aí que pode nos ajudar, só que isso acabou prejudicando ela, né? Por quê? Porque realmente quando o cliente volta ali a falar com ela não tem conhecimento e repertório mesmo para dizer, olha, gente, né? Esse aqui, eu tô fazendo isso por causa disso, ou por causa daquilo, né? Argumentando ali as ações. E aí acaba por encerrar o contrato de qualquer jeito. Uma coisa importante da gente lembrar é que aumentar a renda com consultoria a qualquer custo, ela pode te custar muito caro, né? Pode te custar muito caro. No caso, assim, pode ter fechado as portas para ela. E eu não digo só pela questão da empresa, porque pode ser que essa empresa nem não recomenda, mas também não é uma detratora do trabalho dela. Pode ser que isso não aconteça e talvez eles até entendam que ela estava começando e tal. Mas ela pode destruir a sua autoconfiança, né? Aquela autoconfiança inicial pode ser abalada nesse momento ali. E aí isso pode dar... Enfim, ela pode repensar algumas coisas e pode não seguir mais em frente nessa área de consultoria por uma experiência que não foi boa, né? Então tem tudo isso que a gente precisa considerar nesse momento, tá? Mas é importante, então, não podemos, né? Temos que lembrar que aumentar a renda com consultoria a qualquer custo pode
nos custar muito mais caro, né, do que a gente imagina. Agora, estabelecer uma relação de confiança, sendo honesta e ética, né, pode ser a maior sacada, gente, para esse momento, inclusive para colher frutos no futuro.